Turma, questão 4, ainda trabalhando dentro do conceito de proposição, né? Agora aqui já tratando de proposição simples e de compostas, assim, eu considero que o nível já é um pouco mais difícil, porque a banca, ela é bastante capciosa, ela quer induzir o candidato ao erro, então bastante atenção. Aqui o enunciado é bastante simples, ó, a frase: o ser humano precisa se sentir apreciado, valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. Então, está dizendo que essa frase aí é uma proposição lógica simples. Então, aqui está o X da questão. É uma proposição simples, certo ou errado? Bom, vamos lá. A gente sabe que existem dois tipos de proposições, né? As proposições podem ser de dois tipos: simples ou composta. Simples ou compostas. Bom, a proposição simples, ela é aquela... a ideia aqui é a mesma ideia lá da língua portuguesa, do período simples e período composto. É lógico que dentro da língua portuguesa isso é muito bem detalhado. Período composto por coordenação, por subordinação, adversativa, é uma infinidade. Bom, aqui não. Aqui, se ela for composta, ela vai ser 5 possibilidades, né? Conjunção, disjunção. Aí essa disjunção pode ser também exclusiva, a gente vai ver isso aqui depois de forma mais detalhada. Ou ela pode ser uma condicional, ou ela pode ser uma bicondicional. Bom, o que define uma proposição ser composta? É a presença de algum conectivo, né? E os conectivos a gente sabe quais são. É o conectivo e, conectivo ou, conectivo ou, conectivo se então, e o conectivo se e somente se e só se. Bom, eu já coloquei aqui, ó, para cada composta, a conjunção é composta pelo conectivo e, a disjunção é composta pelo conectivo ou, a disjunção é exclusiva pelo conectivo ou, né, o ou duas vezes, a condicional composta pelo se então e a bicondicional composta pelo se e somente se. E aí, por isso que a questão é perigosa, porque se você reparou aqui, ó, tem um e aqui dentro da frase, tá? Além disso, a gente sabe que a proposição condicional, ela trabalha a ideia de causa, consequência, e se você ler esse texto assim, você vai pensar, bom, quando ele fala que o ser humano precisa se, ó, tem esse se aqui dessa ideia condicional, né? Precisa se sentir apreciado, valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. Então você pode ser induzido a dois erros aqui. O primeiro erro, que é o mais evidente, é achar que isso aqui é o conectivo e. Ele está escrito aí, pessoal, mas ele não está exercendo essa função. Esse e, ele está aí por causa de um recurso linguístico. Ele está enumerando as necessidades do ser humano. A necessidade de ser apreciado, aí tem uma vírgula, de ser valorizado. Para quê? Para crescer com saúde. Saúde física, vírgula, emocional e psíquica. Ou seja, quando você está enumerando várias coisas, a última não tem mais vírgula. A última tem um E, que é para fechar a lista, né? Para você encerrar aquele elenco de coisas que você vem trazendo. Então, a função é essa aí. Não é uma função de fazer conjunção entre essa parte e a outra parte. Aí também uma outra sutileza aí seria a ideia condicional, né? Tá falando que o ser humano precisa. Ele precisa se sentir apreciado e valorizado. E aí, se ele se sentir, então, em consequência disso, ele vai ter saúde. Então, aqui dá a ideia de consequência.
Consequência no sentido de ser resultado daquela primeira coisa, né? E não tem essa relação aí, tá? Então, muito cuidado. Banca CESP, principalmente, trabalha muito essa sutileza, tá? Isso aí é uma proposição simples. Isso aí está correto. Não tem conectivo aí. Nem o e, nem o se então. Então, olha só. A proposição simples, ela vai trazer uma só informação. Tá? Ficou até redundante, né? Uma só. A banca aí está dizendo só uma coisa, que o ser humano precisa se sentir apreciado, tá? O resto, todo esse resto que foi colocado aí, é detalhando como se dá esse sentimento, né? Por meio da valorização, que acarreta em saúde física, emocional, psíquica e tal, destacando a importância do ser humano se sentir apreciado. Tá? Então, assim, não tem aí nenhum tipo de estrutura composta, embora pareça que tenha, né? Então, o item está certo, bastante perigoso, tá? Então, a gente vai fazer várias questões em sala de aula sobre essa questão de ser simples e ser composta, tá? Então, bastante cuidado com isso aí. Então, é isso. Tem umas dicas que a gente vê na internet, assim, ó, que mais atrapalham do que ajudam. Deixa eu dar aqui uma apagada aqui nessa parte para eu fazer mais alguns destaques aqui. Então, assim, dicas do tipo, se é composto é mais de um verbo. Isso não funciona, gente. Cuidado com isso. Tá, ó. Tem o verbo aqui, precisar. Tem o verbo sentir. Tem o que mais? Verbo crescer, né? Tem uma porrada de verbos aí. Então, essas dicas, elas são ineficientes, tá? Então, ela vai ser simples quando a frase trouxer uma só informação. E ela vai ser composta quando houver conectivo. E não só o texto que representa o conectivo, mas a ideia que esse conectivo traz, a relação que esse conectivo faz. Proposição composta é período composto, vai ter primeiro e segundo. E existe uma relação entre esses períodos. Tá? Aqui na língua portuguesa você vai estudar de forma bem mais ampla, coordenação, subordinação. Aqui não, aqui é só para você ver que um período está relacionado com o outro de alguma forma. E para nós só tem 5 formas, tá? E não ocorre isso aí, não tem 2 períodos, só tem um período só. E aí existem vários detalhamentos desse período, tá bom, gente? Então é uma questão confusa. A banca de propósito coloca isso aí, mas aí a gente vai pegar isso aí, a gente não vai perder uma questão dessa, tá bom? Forte abraço, espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês a ideia de proposição simples e composta e esse tipo de abordagem que, embora a questão seja um pouco antiga, 2013, mas existem muitas questões que tratam desse tipo de detalhe, tá bom? Então é bem provável que caia na nossa prova também, a gente não vai perder. É isso aí, vamos para a próxima.